Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje, iremos descobrir 5 curiosidades sobre a quarta-feira de cinzas. Por isso, se você gosta de nosso conteúdo, já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário, contando alguma outra dúvida que você tenha sobre a quarta-feira de cinzas. Para facilitar, elencamos as 5 curiosidades como perguntas. Vamos começar? Curiosidade de número 1. Você compreende o que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira que antecede o primeiro domingo da Quaresma é denominada como quarta-feira de cinzas. Os católicos, ao receberem as cinzas, adentram um período dedicado à purificação da alma. Esse ato penitencial, originado na tradição bíblica e preservado ao longo da tradição litúrgica até os dias atuais, simboliza a condição do ser humano pecador. Externamente, ele confessa sua culpa perante Deus, expressando assim a intenção de uma transformação interior, na esperança de que o Senhor seja misericordioso. Através desse sinal, se inicia a jornada de conversão, culminando na celebração do sacramento da penitência nos dias que antecedem a Páscoa. A bênção e imposição das cinzas podem ocorrer durante a missa ou mesmo fora dela. Neste último caso, é permitida a liturgia da palavra, encerrada com a oração dos fiéis. Curiosidade de número 2. Como explicar a utilização litúrgica das cinzas? A utilização litúrgica das cinzas encontra suas raízes no Antigo Testamento, onde, na tradição bíblica e em diversas religiões antigas, elas simbolizam a efemeridade e fragilidade da existência humana. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 27, encontramos a expressão dessa ideia: estou corajoso para falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Além de representar a insignificância humana, as cinzas também carregam consigo simbolismos de dor, morte e penitência. No livro de Ester, capítulo 4, versículo 1, por exemplo, Mardoqueu veste-se de saco e cobre-se de cinzas ao receber a notícia do decreto do rei Assuero da Pérsia, que condenou à morte todos os judeus do império. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 6, ao demonstrar arrependimento, Jó veste-se de saco e cobre-se de cinzas, enquanto em Daniel, capítulo 9, versículo 3, ao profetizar a captura de Jerusalém pela Babilônia, Daniel recorre ao jejum e à imposição de cinzas em sua oração. No século V a.C., após a pregação de Jonas, o povo de Nínive realiza um jejum generalizado, vestindo-se de saco e até o rei se assenta sobre cinzas como sinal de penitência. Esta passagem pode ser encontrada no capítulo 3, versículos de 5 a 6 do livro de Jonas. Esses exemplos do Antigo Testamento evidenciam a prática estabelecida de usar cinzas como símbolo compreendido por todos, representando o arrependimento. Inclusive, Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 21 faz menção ao uso das cinzas ao reprovar aqueles que se recusavam a arrepender-se, mesmo após testemunharem milagres e ouvirem a boa nova, Ai-de-ti, Corozaim. Ai-de-ti, Betsaida. Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e as cinzas. Curiosidade de número 3. Como se originou a celebração da quarta-feira de cinzas? Ao longo dos primeiros tempos da Igreja, a prática do uso das cinzas persistiu com sua conotação penitencial. Tertuliano, no livro de Poenitentia, no século II, prescreveu que um penitente deveria viver com austeridade, vestindo um tecido de saco e coberto de cinzas. Eusébio, renomado historiador eclesiástico, relata como um apóstata chamado Natalis buscou perdão diante do Papa Seferino, trajando saco e cinzas. Houve uma época em que o sacerdote impunha cinzas aos que faziam penitência pública ao saírem do confessionário. Na Idade Média, por volta do século VIII, os moribundos eram colocados sobre um tecido de saco e cinzas, enquanto o sacerdote, benzendo-os com água benta, recordava-lhes a transitoriedade da vida. O simbolismo do saco e das cinzas representava aflição, arrependimento e a intenção de fazer penitência pelos pecados contra Deus e a Igreja. Essas experiências contribuíram para o surgimento da celebração da Quarta-feira de Cinzas na Igreja, inicialmente destinada aos penitentes que marcavam sua entrada em um período de arrependimento para a reconciliação, culminando na Quinta-feira Santa. Inicialmente reservado a penitentes com uma única oportunidade de reconciliação na vida, o sacramento evoluiu para ser estendido a todos os cristãos no caminho da Páscoa a partir do século XI, tornando-se parte de um rito menos rigoroso. Curiosidade de número 4. O ritual de impor cinza se manteve por quê? A cinza é um símbolo significativo na Igreja, cuja função é detalhada no artigo 125 do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, um documento de relevância eclesiástica.
O começo dos 40 dias de penitência, no rito romano, caracteriza-se pelo austero símbolo das cinzas, que caracteriza a liturgia da quarta-feira de cinzas. Próprio dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica, o gesto de cobrir-se com cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade e mortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Este não era um gesto puramente exterior, a Igreja o conservou como sinal da atitude do coração penitente que cada batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Devem ajudar aos fiéis, que vão receber as cinzas, para que aprendam o significado interior que este gesto tem, que abre a cada pessoa à conversão e ao esforço da renovação pascal. Curiosidade de número 5: o que as cinzas significam e o que elas relembram. A palavra cinza, derivada do latim cinis, representa o resultado da combustão pelo fogo. Desde tempos antigos, ela carrega um significado simbólico de morte, expiração, além de humildade e penitência. A cinza, enquanto símbolo de humildade, recorda ao cristão suas origens e destino, e isto está descrito no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Em Gênesis 3, 19 Deus afirma: até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E aí, você conhecia o significado da quarta-feira de cinzas? Conte para nós nos comentários o que achou do vídeo e nos escreva suas dúvidas a respeito de como bem celebrar este dia. Fiquem com Deus e que possamos nos preparar para a Quaresma, vivendo de forma profunda o significado da quarta-feira de cinzas enquanto cristãos católicos.